Bom dia, gente. Retomando nossos estudos sobre a prece na obra de André Luiz, na série Nosso Lar, eu hoje vim com um pequeno apanhado que eu fiz em 3 livros: Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e No Mundo Maior. Esse apanhado eu fiz por quê? Porque ele se refere em vários momentos a alguns tipos de prece que às vezes a gente não está muito assim atento que poderia recorrer a esses tipos de prece, né? Então ele vem primeiro e diz o seguinte: a prece, quando você formula a prece, você constrói uma fronteira vibratória, tá? No local. Então, se na sua casa ou no seu quarto ou em algum determinado, na sua sala de trabalho, você costuma praticar a prece, você estabelece uma fronteira vibratória que impede as forças do mal adentrarem e te atingirem e te perturbarem, certo? Então, vejam que você manter um ambiente, a prece é uma coisa assim que te protege em qualquer momento da vida, né? Porque você pode estabelecer paredes em volta de você de luz, de vibração positiva, né? Não vai te proteger do que você tenha que passar, mas vai te proteger de miasmas, vai te proteger de vampirização das suas energias, vai te inspirar, vai te manter abertos os canais para inspiração dos melhores caminhos a seguir, do que fazer, tá? E aí, eles, no Missionário da Luz, fala muito na necessidade e nas vantagens de se fazer o culto do Evangelho no lar, né? O que seria o culto do Evangelho no lar? Uma vez por semana, ou na frequência que você quiser, pode ser todo dia. O importante é que seja num determinado local, num dia estabelecido como uma disciplina, porque a ordem e a disciplina elas regem todos os trabalhos espirituais, ok? Não se pode tratar os trabalhos espirituais e religiosos de maneira de chacota, brincalhona, nem leviana. Então, estabeleçam naquele dia e naquele horário, você não vai sair, você não vai receber visita, você não vai. Se alguém quiser chegar na sua casa é para participar da prece, porque vai acontecer de quererem atrapalhar isso, né? De acontecer tudo para não acontecer aquele momento, entendeu? Então, para que você tenha um compromisso com seus protetores, que eles não são desocupados, né? Eles têm as tarefas deles. Então, para que você tenha esse compromisso de que eles estarão com você, seria bom sempre marcar um dia determinado, por exemplo, toda segunda-feira às 6 horas da tarde. Estou dando exemplo, né? E aí, naquele momento, toda segunda-feira, os espíritos benfeitores interessados no seu bem estarão disponíveis para fazer justamente essa proteção, né? A limpeza da sua aura, a limpeza da sua casa, a faixa vibratória em torno dos seus ambientes, para que você seja fortalecido. Além disso, as preces podem ter, vamos lá, pode ser coletiva ou solitária, ou seja, você pode estar sozinho, fazer o culto do Evangelho tranquilamente sozinho, abre-se uma página ou vai até na sequência, se você preferir, e lê aquele ponto, medita sobre aquilo e pede aos bons espíritos que te ajudem a aplicar isso no dia a dia. Quando você faz isso com a família, aí seria interessante você ter alguém em cada momento tentando interpretar aquilo, né? Tentando fazer uma ligação daquilo com as situações do dia a dia, certo? Para que se compreenda melhor as lições contidas no Evangelho e com um compromisso até de praticar aquela lição até a próxima semana, né? De modo a aquele conhecimento incorporando seu patrimônio espiritual. O que mais? No Missionários da Luz,
ele cita que existem preces de agradecimento, preces preparatórias, preces regeneradoras ou restauradoras. Então, a prece de agradecimento a gente já viu em vídeos passados, né? Em nosso lar a gente viu prece de agradecimento, nos mensageiros também. Prece preparatória. O que é uma prece preparatória? Se você vai fazer algum trabalho, qualquer coisa que você precise dessa inspiração, você já faça uma prece preparatória. Por exemplo, quando você estiver se deslocando da sua casa para o seu trabalho, você pode fazer uma prece preparatória para o seu dia, pedindo inspiração a Deus, pedindo a calma necessária, pedindo que as suas decisões estejam todas de acordo com a vontade divina, que naquele dia você possa ser um instrumento da divindade, a servir a causa de Deus. Então, isso é uma prece preparatória. Ela pode ser feita em qualquer circunstância que você vá fazer alguma coisa e você já quer ir munido de algum poder de intuição ou de proteção, tá? Ou, por exemplo, você vai visitar um doente, aí você faz uma prece preparatória para que você chegue naquele momento, você tenha a palavra certa, para que você consiga dar o consolo necessário para aquela pessoa. Outro exemplo, você vai tentar a reconciliação com alguém, você no caminho faz uma prece preparatória para que você encontre aquela pessoa bem disposta, acessível, né? Com disposições de pacificação. Então, a prece preparatória é nesse sentido, você preparar algo que você está querendo fazer, né? As preces regeneradoras, elas são geralmente para pessoas que estão muito doentes ou que passaram por um grande desgaste físico. Então, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, ela está arrasada nas energias dela. Então, uma prece regeneradora seria para restabelecer as forças. Geralmente, essas preces regeneradoras elas são acompanhadas de passe ou de transfusão magnética, de alguma maneira, entendeu? Ou na natureza, que é para, né, receber os fluidos vitais da natureza, ou da própria animalidade da pessoa que está colocando. A animalidade que eu digo é fluido da terra mesmo. Por isso que você ofere essas energias na natureza ou através do magnetismo animal que nós transmitimos pelas mãos ou, né, pela mente. Então, essas seriam as preces restauradoras. Essas 3 preces, elas estão contidas no Missionários da Luz, páginas 246, páginas 266 e página 327. A prece de agradecimento, ela também está em Obreiros da Vida Eterna, na página 168. Tá? Já em Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver 2 preces diferentes também, e a prece de auxílio aos trabalhos. A prece de auxílio aos trabalhos, ela é, de uma certa forma, uma prece preparatória, certo? Então, você roga a Deus que venham as energias necessárias, as vibrações necessárias para a realização de uma determinada tarefa. A prece de reconhecimento, ela nada mais é do que o louvor, né? É você reconhecer a Deus, a sua pequenez, o que você depende dele para tudo, a grandeza de Deus, a benevolência de Deus, a justiça de Deus, é reconhecer o grande poder de Deus. Então, as preces de reconhecimento, elas estão nas páginas 79 e 202 de Obreiros da Vida Eterna, e elas aparecem em alguns momentos de outros livros. Só um minutinho. Então, voltando, ela ainda está on, né? Mas vamos lá. No Mundo Maior, que é o terceiro livro, ele fala de 3 coisas interessantes aqui. O que significa uma prece? Isso é interessante, né? Geralmente uma prece ela significa um desejo não manifestado, ou seja, você não precisa falar, né?
Se você acolhe no seu coração um desejo que você não quer falar, mas você está sempre alimentando esse desejo, isso é uma forma de prece, seja para cima, seja para baixo. É uma aspiração íntima também. E as petições declaradas, aquilo que você pode realmente verbalizar, que você já falou. Essas 3 coisas você pode fazer para cima ou para baixo. Então, por exemplo, um desejo não manifestar. Eu desejo arduamente passar num concurso. Eu não falo isso para ninguém, eu não quero que ninguém saiba, eu não faço prece porque eu acho que não vou fazer prece para isso, né? Mas Deus vê que você tem esse desejo, entendeu? E que você está, digamos assim, alimentando ele. Agora, digamos que esse desejo, em vez de fosse ser uma coisa assim, né, natural da terra ou do seu próprio benefício, fosse uma coisa para fazer mal a alguém, né? Aí voltamos à história das formas de pensamento, em que se você faz um clichê de querer fazer mal a alguém, você atrai quem? Entidades maléficas interessadas na sua perda ou na perda desse alguém, né? E as petições declaradas, você fala o que você tem, é o que normalmente a gente faz, né? São as súplicas que a gente revela para Deus. Aspiração íntima. Por exemplo, a aspiração íntima pode ir para qualquer lado da vida. É um filho que você deseja um bem para ele, que ele esteja sempre protegido. Isso é uma aspiração íntima. Você não precisa estar orando todo o tempo pedindo a Deus, né? Está dentro de você essa aspiração. Algo que você desejaria, por exemplo, parar de fumar, ou largar um vício, ou melhorar um determinado defeito, isso é uma aspiração íntima no momento que você se conscientiza e você acalenta aquela vontade de fazer aquilo, certo? Dentro de você. Então, eu achei bacana isso, que ele coloca que a prece pode ser essas 3 coisas, mas pode ser também uma reverência religiosa, que é o caso dos louvores, né? E um recurso de acesso aos mananciais do poder de Deus. É nesse momento aqui, de recurso aos mananciais do poder divino, que entram as preces preparatórias. É onde você vai aurir as energias necessárias para passar para uma determinada pessoa, o esclarecimento, ou a presença de um ser mais espiritualizado para esclarecer essa pessoa, para aliviar as dores dessa pessoa, ok? As preces que mais poder têm, que mais movimentam o mundo espiritual, são aquelas que a gente vê desde o início, desde nosso lar. São as preces intercessórias. Essas são 90% dos trabalhos da espiritualidade, são baseados nas preces intercessórias, segundo consta no mundo maior, nesse livro. Ele diz que a força intercessória é o que move o trabalho da espiritualidade, tanto no alto astral quanto no baixo astral, tá? Tanto os pedidos para o bem quanto os pedidos para o mal. Então, eu espero, eu ainda vou dar uma lida nos outros livros, assim, dar uma passada de olho, mas eu acho que com isso a gente fecha o estudo das preces no livro Nosso Lar e na série, né, toda. Se houver qualquer coisa, eu vou entrando com novos vídeos. Tem uma frase também que eu coloquei aqui, que é: Deus socorre o homem pelo homem. Nem sempre o atendimento à sua prece será o acontecimento de alguma coisa que você está pedindo. Provavelmente virá a resposta através de outro ser humano, porque essa é a função da gente na natureza, na criação. Uns ajudam os outros. E às vezes, até fazendo mal, a gente está sendo veículo do bem, tá? Até tem uma frase no Nosso Lar que eu nunca esqueci, que era um casal era o único casal que o André Luiz atendia de graça, isso aparece no filme, inclusive. E ele fazia isso por chacota, né? Para ficar zoando depois do casal. Mas, quando ele desencarna, o único poder que ele tinha, assim, de bem que ele tinha feito, de patrimônio espiritual que ele tinha feito,
era esses atendimentos. Muito embora fizesse por chacota, mas era um bem que ele estava fazendo. E a única pessoa que fez oração por ele, além da mãe dele, foi essa senhora que levava o marido para ser atendido por ele. Ele encontra com ela em Nosso Lar, inclusive, né? E ele repele ela inicialmente, depois ele acaba, né, ficando grato, porque foi a única pessoa que pediu por ele depois que ele faleceu. Nem a mulher, nem os filhos, ninguém pediu por ele, né? Então, só a mãe, que estava lá no alto intercedendo para que ele fosse resgatado no umbral, já, né, no momento da morte e depois da morte. E essa senhora que estava sempre pedindo por ele, pelo bem que ela achava que ele fazia à família dela. Então, Deus socorre o homem pelo homem, ainda que o homem não queira, ainda que o homem queira fazer o mal, né? Muitas vezes aquele mal de hoje é o bem de amanhã. Então, por exemplo, se você é mandado embora de um emprego, um patrão sei lá, te violenta os direitos, alguma coisa assim, às vezes esse mal aparente neste momento, ele só está sacudindo a sua vida para que você trace um novo rumo e vá para outro lugar, que é onde você deveria estar e estava, né, acomodado ali naquela situação. Então, nem sempre o que a gente enxerga como mal é mal, nem sempre o homem que nos ajuda é o que quer nos ajudar, né? Nós somos todos instrumentos de Deus na sua sabedoria divina. E nós somos mais utilizados por Deus do que a gente imagina. Temos o nosso livre-arbítrio? Temos. Mas em muitos casos nós somos instrumentos mesmo, colocados em determinado local, em determinado momento, perante determinada pessoa, para interferir definitivamente na mudança de rumo na vida dela. Certo? Ou com a palavra, ou com um gesto, ou com uma atitude. Tá bom? Então é isso, crianças. Vou já no próximo, se não tiver nenhum acréscimo a fazer nas preces, eu já entro com o tema da obsessão, que é o lado negativo das formas pensamentos, né? Então, eu estou seguindo a linha. A primeira grupo foi das formas pensamento, que podem ser positivas e negativas. Já analisamos as formas pensamento positivas que são alimentadas e geradas pela prece. E agora vamos ver, a obsessão será o próximo passo, que é quando você mantém formas negativas, né, no pensamento e abre seus canais para a atuação de adversários, de espíritos maléficos e adversários seus, ok? Então, fiquem com Deus, tá? Uma ótima semana para vocês, porque os estudos de André Luiz são sempre, geralmente, uma vez por semana. E meditem, permaneçam em prece em toda circunstância, porque ela é o nosso canal magnético com o Criador, tá? Deus abençoe vocês. Boa tarde.